a se libertarem do alcoolismo por meio de apoio mútuo e da partilha de experiências. Por questões de anonimato, as câmeras hoje vão ficar apenas em mim e no Guilherme, mas eu quero dar as boas-vindas ao André, ao Alberto e à Fátima. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, Cris. André, eu sei que você quer começar fazendo uma coisa, né? A gente tem, início de todas as nossas reuniões, embora a gente não é uma irmandade religiosa, a gente tem o hábito de fazer uma oração simples. Então eu convido os dois companheiros para a gente fazer essa oração, que ela diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. O que quer dizer coragem? Para distinguir uma das outras, né? Sabedoria para distinguir uma das outras, né? E aceitar aquelas que podemos modificar. Então isso a gente tem que botar sempre na cabeça. E um dia por vez, né? Um dia cada dia vez. Quando levantar, pedir ao Poder Superior 24 horas de sobriedade. André, para quem não conhece, o que é o Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que iniciou nos Estados Unidos, embora que começou com um médico e com o ex-presidente da Bolsa de Valores. Ela não foi criada assim pelas autoridades deles, mas sim por causa que eles eram dois alcoólatras e se encontraram e começaram a conversar e iniciou o Alcoólicos Anônimos dessa maneira, a partir do dia 10 de abril de 1935 que iniciou. 35. E de lá para cá só aumentou a quantidade, está no mundo todo hoje, né? Tem mais de 180 países que têm a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Qual que é o propósito do grupo do Alcoólicos Anônimos? O propósito é você se manter sóbrio por 24 horas, porque o amanhã a Deus pertence, não é a nós que pertence. Então é você se manter 24 horas de sobriedade e sabendo o seguinte, que o alcoolismo é uma doença, ela é uma doença como qualquer outra, como um câncer, como uma diabetes, mais relacionado com a diabetes. Diabetes eu não posso comer comida gordurosa, nem doce, né? Agora, o alcoolismo, eu só não preciso ingerir bebida de álcool. Eu não ingeri bebida de álcool, eu estou com o CID 303, eu estou em recuperação. Embora os Alcoólicos Anônimos a gente viva dia a dia, né? Eu e mais meus companheiros que estão aqui, eu hoje faz 36 anos, 10 meses e 11 dias de sobriedade. Alberto, você está há quanto tempo já no Alcoólicos Anônimos? Bom dia à audiência, bom dia a todos. Obrigado por la invitación. Yo comencé en el 2005 y en noviembre hice 20 años de sobriedad continua. Y realmente vale la pena, es una hermandad que a gente entra allá con mucho temor, más con todos los compañeros que están allá, consigue pasar esa fuerza que ellos tienen para continuar por solo hoy y 24 horas no beber, ¿no? Entonces de 24 en 24 horas eu cheguei também a los 20 anos de Alcoólicos Anônimos. Fátima, você está aqui está no AA há quanto tempo? Há 8 anos. E eu gostaria de falar em nome das mulheres alcoólatras, que hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, nós temos muitas mulheres alcoólatras, donas de casa que bebem em casa, escondido da família talvez, ou principalmente da sociedade, que procure o AA. O AA está lá para ajudar elas, principalmente depois da pandemia. Nós tivemos muito casos de mulheres que desenvolveram alcoolismo, às vezes até mesmo por marido agressores em casa, às vezes pelo o fato mesmo de estarem trancadas dentro de casa. Nós desenvolvemos muitos casos. E eu gostaria de convocar as mulheres que conhecessem o AA, que vá a uma reunião só, que elas vão ver que o que a gente fala lá, fica lá, e o AA pode ajudá-las. E às vezes aquilo que a mulher está sentindo sozinha é sentido por tantas outras e ela não se dá conta, exatamente, né? Exatamente. Foi muito meu caso. E uma coisa assim, se já tem preconceito com álcool, com homens, com mulher eu acho que é pior ainda, exatamente, né, Fátima? A nós mulheres é muito mais difícil. E é muito mais difícil as mulheres procurarem o AA, porque tem aquele estigma de que AA é para homem, é que homem só que bebe. Não, nós temos muitas mulheres hoje em dia.
que bebem e não sabem como procurar uma ajuda, e às vezes ela tem medo até mesmo de falar para a própria família, porque às vezes até a própria família tem um preconceito com ela. É um preconceito muito grande, as pessoas não têm consciência de que o alcoolismo é uma doença progressiva e fatal. E tem muito passapano também, que você falou, ela bebe escondido, mas não tem beber escondido. A gente vê quando a pessoa bebeu, né? Exatamente. No meu caso mesmo, em casa, meus filhos, quando eles perceberam que eu tinha virado alcoólatra, meus filhos ficaram desesperados. E o meu marido dizia, não tem, a mãe só bebe um pouquinho, ela bebe um pouquinho e dorme. Não tem problema, ela não faz nada contra ninguém, ela não sai de casa, ela não bebe em bar. Então, esse é um problema muito escondido, que seria muito bom ser expandido, falar disso. André, a Fátima falou da questão da pandemia. Você acha que depois da pandemia meio que aumentou muito o consumo de bebida ou é impressão? Eu acho que aumentou, mas isso aí pelo que eu entendi até hoje, o alcoolismo é uma doença genética, né? Ele vem da família. Então, as pessoas, às vezes, durante esse período antes da pandemia, ele tinha outras atividades, não se envolvia com álcool. Daí, na pandemia, como ele teve que se retrair um pouco ali, ele começou a buscar uma fuga para os problemas da solidão, do afastamento público, de beber, e daí cada vez foi bebendo mais. E daí a doença se desenvolveu com mais agilidade, né? Dia a dia, foi desenvolvendo cada vez mais. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né, que qualquer um dos três pode responder, fiquem à vontade aí. Na visão de vocês, qual que é o primeiro passo assim, que a pessoa deve dar, né, dela entender que é um problema? O que ela deve fazer para tentar buscar a solução? Admitir que a pessoa é um alcoólatra. Se você admitir que você é impotente perante um gole de bebida de álcool, você está com 80% da tua recuperação alcançada. Daí depois você dá o segundo passo frequentando as reuniões de Alcoólicos Anônimos. Não adianta você, por exemplo, dizer assim, eu paro quando eu quero e eu bebo quando eu quero, porque parar todo mundo para, porque todo mundo dorme. Isso é inevitável. Mas manter a sobriedade que é difícil. E no Alcoólicos Anônimos, o que a gente encontra? Companheiros que vão contando suas experiências. Eu sempre faço um parágrafo nisso daqui, é o seguinte: você vai no boteco e vê as mesmas mentiras, os mesmos causos, as mesmas bebidas todo dia. Então, por que não você ir no Alcoólicos Anônimos 2 vezes por semana, ou 13, ou uma, e escutar o depoimento dos companheiros, que eles vão contar o antes do beber e o depois. O primeiro passo é a pessoa admitir que é impotente perante a bebida de álcool. Eu acho que antes do companheiro, da gente ter essa percepção, dessa admissão, eu acho que uma boa ideia é a pessoa se perceber quantas vezes ela está bebendo por semana. O que ela tem feito, como que está sendo esse beber dela, tanto homens quanto mulheres. Eu bebo todo dia. Eu não consigo ficar sem a bebida. Se eu não beber, eu não consigo fazer tal coisa. Eu acho que isso é um estalar de dedos antes da admissão. Acho que depois disso é que vem a admissão na pessoa, é a pessoa começar a se notar. Quantas vezes eu estou bebendo? Por que eu estou bebendo? Qual é o motivo que me faz beber? Porque tem também aquela pessoa que fala assim, eu bebo só uma vez por semana, não sou um alcoólatra. Porque ela trabalha a semana inteira esperando com toda certeza de que naquele fim de semana ela vai beber. Se ela não beber naquele fim de semana, ela vai ficar doente, ela vai conseguir um jeito de beber. Então, há que se perceber. E para quem tem medo de ir até Alcoólicos Anônimos, de chegar lá, de ser julgado, de chegar lá e encontrar algum conhecido, o que vocês falam? Isso aconteceu comigo. Cuando yo llegué en Alcohólicos Anónimos, estaba un compañero saudoso, Sisto, estaba allá y para mí fue un golpe ver a esa persona que era muy conocido, ¿no? E você não sabia? Eu não sabia que ele... Eu sempre convidava ele, vamos tomar um gole aí. Falei, estou tomando remédio, estou com um tratamento. Ele nunca abriu seu anonimato, né? Ele nunca falou, não, eu pertenço. No. E aí fui e encontrei ele. Então, não tenha nenhum temor, porque chegando allá, ele vai abraçar-se, ele se vai identificar e vai começar. Todo mundo tem uma palavra que é tão confortante que quando a gente, por primeira vez, chega na Alcoólicos Anônimos, fala, você, hoje, é a pessoa mais importante nesta reunião.
Eu acreditei naquilo, né? Porque ninguém me falava que eu era importante afora, né? Já era chamado de tudo, né? De pé de cana, sem vergonha, sem caráter, bandido, e tantos apelidos que ganhei. Mas já me falaram, você é a pessoa mais importante. E isso me tocou muito. Então foi o momento que eu fiquei lá. E aí fui escutando os depoimentos dos companheiros e falei, caramba, se todos são igual a mim, eu acho que aqui é meu lugar, né? Eu acho que acá com ele vou aprender a evitar o primeiro gol. Essa palavra tão pequena, assim, evite o primeiro gol, que nunca passou por minha cabeça, né? E como a Fátima falava, o modo de beber. Eu não bebo toda a semana, mas sábado e domingo eu bebo todo o que não bebi durante toda a semana. Então eu estou tendo problema com álcool. Só que eu não admito. Tem outro que não bebe fim de semana, bebe cada mês, mas bebe tudo o que tem que beber para o ano, né? Então a forma de beber, quando passou de uma garrafa, está com problema. Então, porque já muda tudo, tu forma de ser, né? Tu carácter, a vezes fica um pouco bravo, a vezes você já quer falar muito, como eu queria cantar bastante, que sou músico. Então, muda todo com um gole. E a gente pensa, como todo, eu fui allá também para aprender a beber, né? Porque eu dije, bueno, se eu tenho problema, vou ir em Alcoólicos Anónimos para ver como se bebe. E era todo o contrário, era como parar de beber. Então foi um choque para mim, mas encontrar Sisto allá foi maravilhoso, porque ele depois me sacou afuera, que tem um apadrinhamento, tem um companheiro que sempre fala, vem aqui, vamos conversar. Alberto, você continua aqui, que é bom. Então, quando dá aquele aperto assim, é o padrinho que te segura. Isso, e o primeiro, né? Depois, quando você já está um certo tempo, você já começa a conhecer os companheiros. Então, na ficha que a gente entrega, uma forma de dizer, bueno, eu parei 3 meses, deu minha primeira ficha. Foi maravilhoso. Decir, eu não estou bebendo por 3 meses, 90 dias. Que coisa bom! O Alberto, e o AA te deu mais do que essa liberdade da bebida, né? Com certeza. Me deu uma esposa maravilhosa. E outra coisa, o André também, que muitos anos no grupo, né? A gente sempre está... A vezes desaparecemos porque vamos em outra cidade, mas todo mundo é a mesma coisa. Sempre tem uma cadeira em algum lugar do mundo esperando por a gente. E não importa o idioma, porque não tem fronteira, né? O problema nosso é o álcool. Isso que eu ia te perguntar, tu mora aqui em Foz ou está morando em... Moro aqui em Foz. Mora aqui em Foz? Sim, então tá. sim. André, quantos grupos tem aqui em Foz? Em Foz, até vou deixar mais para a Fátima. 4 grupos. 4 grupos. Tem no São Francisco, que são terça, quinta e sábado, né? Não, No Morumbi. No Morumbi são terças, quintas e sábado. Na Vila A, que são quartas, sextas e domingo. No domingo nós temos o Alanon, que é importante que se diga. Isso que eu ia perguntar, o Alanon é para a família? Para a família do alcoólatra, que você vai mais ou menos aprender como lidar com a pessoa alcoólatra, mas mais do que isso, você vai aprender como viver a sua vida tendo um alcoólatra dentro de casa. O Alanon é para isso, é para o pai, é para a pessoa que está vivendo com aquela pessoa alcoólatra, independente do que ela seja, tia, mãe. E eu estava vendo o site do AA na internet também. Ele é bem interessante porque tem atendimento virtual também, Sim. né? Por chat, também, por grupos virtuais. Sim. E assim, tem reunião de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, qualquer dia. Só de Nós mulheres temos com reuniões grupos online também. mistos. Então Sim. tem para todo mundo ficar Tem à para vontade, todo né? mundo. A está aí em todas as redes sociais, presencial. Eu sou mais ainda daquela turma do presencial. Mas do calor humano mesmo. O valor né, humano Fátima? mesmo, aquele abraço, chamar a companheira e o companheiro para conversar. Mas está valendo as redes sociais, com toda certeza, para as pessoas mais jovens que estão chegando aí. Aí temos o Feliz BPA também, que é aqui na Vila Holanda, que temos reuniões na segunda, quartas e sexta. E domingo às 10 horas da manhã. Esse é o grupo mais antigo de Foz. 26 de setembro de 76. 26 de setembro de 76, que foi fundado o primeiro grupo de alcoólicos anônimos em Foz do Iguaçu, que é o Feliz BPA. Rodou bastante locais aqui, agora ele está lá no salão da igreja, uma sala ali do Maracanã. Ali na Paraná, né? Sim, Próxima à paróquia São Paulo. Dependências mesmo da paróquia, só que com frente para a Avenida Paraná. Quantos afiliados tu já teve nesse tempo todo, André?
É infinito. Como eu quebrei meu anonimato logo no começo, eu se tornei uma pessoa pública. Então é comum, por exemplo, a Fátima estava falando das pessoas ter vergonha de falar, né? Eu trabalhei muitos anos no Correio, né? Quando trabalhava em São Miguel, às vezes chegava uma pessoa lá, eu queria falar com o senhor, não, pode falar. Não, mas eu tinha vontade de falar particular, eu já sabia o que era. Não, o padre me enviou aqui para me falar com o senhor. O que era? Daí eu começava a conversar, né? Não, meu esposo bebe e tal, né? Daí eu tenho um sistema diferente de abordagem. Eu gosto de fazer uma abordagem com uma pessoa na segunda-feira pela manhã. Por quê? Aquilo que o dia da ressaca, né? O dia da ressaca. O dia da ressaca e do arrependimento. Mas não é isso isso aí foi experiência própria minha. Eu mesmo que era dessa maneira. Então, dessa maneira que eu consigo a abordagem das pessoas. Eu chego lá, eu não vou convidar, dizer para o cara, porque nós não dá conselho para a pessoa parar de beber. Se desse conselho, a gente chamava um padre, um pastor, um psicólogo ali para dar um conselho, a pessoa parava. Se fosse através da medicina, chamava um médico, resolvia o problema. Então, o que eu chego lá? Eu conto a minha experiência para a pessoa, tento colocar minha vida para ele, como é que era o antes e como é que foi o depois. E daí, depois disso, eu convido ele para participar de uma reunião e me ajudar eu a manter minha sobriedade. Porque nada mais do que uma pessoa ir numa reunião na primeira vez, para mim, me manter sóbrio. Eu sou de uma família de alcoólatras, meu avô era alcoólatra, que eu leio, nasceu na Itália, meu pai era alcoólatra, meus irmãos, todos eles eram alcoólatras, eles eram 8 irmãos, homem, e só um que não parou, os outros tudo já é falecido, uns quantos deles, mas iniciaram no Alcoólicos Anônimos e eu segui o mesmo caminho. E conseguiram. Conseguimos. E eu vou perguntar para vocês aqui também, porque assim, às vezes a pessoa fica meio na dúvida em procurar ou não, porque ela não sabe, por exemplo, qual é o perfil daquele grupo, quem que vai lá, com relação à idade, sexo, como que é o pessoal que frequenta? Em realidade Não tem sexo, não tem idade. Nós tivemos menino de 12 anos que o pai levou em Alcoólatras Anônimos e parou de beber. Nós tivemos pessoas que entrou em Alcoólicos Anônimos com 89 anos e parou de beber. Então, não tem idade, não tem sexo, não tem. É só a pessoa chegar com o desejo de parar de beber. E tem recaída? Como é que... Desculpa, André, fala. Por exemplo, de idade, que ela falou de 12 anos. O meu primeiro porre de cair bêbado foi com 8 anos de idade. Então, é uma coisa que vem, às vezes, vem da família, né? Nossa. Aquele limite, né, que a família diz, vinho meu filho um gole no almoço, né? Sin saber que a gente tem tendência a isso, porque tem pessoas que não têm tendência a ser alcoólatra, né? Bebe e não tem problema, bebe uma garrafa, bebe um gole e parou. Mas quem tem problema, quem tem tendência a ser um alcoólatra, que temos essa alergia pronunciadora que nos permite que nós podemos beber a quantidade que seja necessário, só que chega um tempo que como é progresivo, a gente não consegue beber mais. A vezes com um copinho a gente já está ébrio, já está bêbado. Ô André, eu estou vendo uma movimentação do pessoal mais novo, principalmente novo nas redes sociais, com relação a não beber, a balada sem bebida, balada com refrescos, coisas assim. Ai, que legal. Vocês estão sentindo isso? Na internet eu vejo muito isso daí. E a gente tem visto, e assim, ai que maravilhoso que seria. Para a pessoa manter essa sobriedade, ela por exemplo, tem coisas às vezes que você chega numa pessoa numa entrevista ou numa conversa, você bebe? Não, eu bebo socialmente. Daí a pessoa acata aquilo ali como social. Mas daí ele mata no trânsito, ele bate na mulher, ou a mulher bate no marido, ou briga ali que sai, daí vai para frente do juiz, daí na frente do juiz fala assim, não, é que eu estava bêbado. Só que se você perguntar para ele fora daquilo ali, antes dele demitir, ele vai dizer que bebe socialmente. Esse que é o grande problema nosso. Gente, para quem quiser entrar em contato com vocês, localizar vocês nas redes sociais... Entrar no grupo, né? Estamos nas redes sociais. Procurou Alcoólicos Anônimos, aparece em todo o Brasil.
em todos os E nossos tem o caminho endereços. certinho para Tem o chegar a caminho Foz também ali, certinho né? para chegar em Foz, com certeza, com o endereço, com os horários de reunião todinhas. Eu quero agradecer a vocês três. André, obrigada por ter trazido esses dois, Alberto e Fátima. Desejar sucesso para vocês. E obrigada aí, parabéns pela força de vocês. Obrigada. Obrigado à audiência e obrigado a você por este maravilhoso Espaço. que dá para que nós podamos também chegar a mais pessoas, né? Que sabemos que tem pessoas que estão com problemas, mas não conseguem ainda chegar a uma sala por el preconceito, por el miedo, como se falou aqui, mas decimos a cada um deles, chega lá que nós vamos estar com os braços estendidos. Eu quero agradecer, Cris, a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho da nossa vida e procurando pessoas para ajudar nós a mantermos a nossa sobriedade. Por esse espaço aqui estão. E aquelas pessoas que tiver um problema, faça a reflexão, como é que diz a Fátima, veja quantas vezes por semana você bebe, o que você está bebendo, quantidade, se você está aumentando. Procure Alcoólicos Anônimos, faça uma reflexão, é uma doença. Ela é uma doença, não é um vício, ela é uma doença. E o único problema que eu posso é não ingerir um gole de bebida de álcool. Por exemplo, eu levava tanto a sério, e levo tanto a sério até hoje, que se eu vou num grupo que tem sagu com vinho, minha esposa prova antes, eu não como. Olha só. Só por hoje, né, André? Só por hoje. Só por hoje. Gente, obrigada a vocês. Obrigada tá? a todos vocês.